Vamos à caderneta de cromos, uma oferta justamente do Sudoeste TMN 2010. O homem sobre quem versa este primeiro cromo de hoje é o autor dos livros Kant e o Conceito de Filosofia, da redução das causas em Aristóteles, da representação à praxis, Marx e a crítica da escola histórica do direito e também materialismo e subjetividade. E é também o autor da seguinte obra. Eu acho que aqui se nota muito bem Marx. Notas a redução das causas. Sim. Como é que são as obras? Como é que é? Temos, por exemplo, Kant e o Conceito de Filosofia, da redução das causas em Aristóteles, Claro. da representação à praxis. Como a praxis, Joana como a praxis. Era Podia outra ser, versão. podia ser. Como a Papa Joana como a Papa é a canção definitiva para convencer crianças difíceis a comerem as respectivas papas e é uma das obras mais lendárias de José Barata Moura. Dizer que José Barata Moura fez parte da nossa infância é a não ser inteiramente justo. Eu acho que José Barata Moura é, de certa forma, a nossa infância. Muito antes do avô Cantigas, muito antes de Ana Malhoa, muito antes de Ana Montana. Era um professor de filosofia português, posteriormente reitor da Universidade de Lisboa. É verdade, ele chegou a ser reitor É da verdade. universidade. Era ele o homem que percebia exatamente o que ia na cabeça dos petizes. E foi ele que compôs algumas das melhores canções infantis que este país já teve. Que já teve e ainda tem. É que as canções dele, a bem dizer, nunca se foram embora. Elas vão reaparecendo sob as mais variadas formas e feitios. Por exemplo, assim. Esta é a versão de Anitta. Não sei se vocês já viram no YouTube, mas Anitta não se consegue perceber se ela tem 20, 30 ou 12 anos. São raras as pessoas que Conseguem determinar a idade. conseguem. Não, e que têm esta característica, que tu não percebes exatamente que idade é que ela tem. E mesmo quando perguntam às pessoas, a essas pessoas, que idade tem? Não sei dizer. Não sabe. Não sei dizer. E depois também há esta outra versão, mais moderna. Mas há mais uma? Há mais uma. Não. Sim. Remix. Houve dança remix da obra de José Barata Moura. Eu odeio dizer que no nosso tempo é que era, mas esta versão parece feita por robôs. Uma das coisas magníficas de se crescer nos anos 70 é que a coisa era muito mais calorosa. Barata Moura, de guitarra em punho, como se fosse um familiar bonacheirão, comunicando com as crianças na televisão, em salas de espetáculos cheias e transformando-se numa das maiores superstars de canções infantis que este país já teve. E não precisou de fazer nenhum papel. A verdade é que o grande José Barata Moura já tinha o seu quê de personagem, cortesia de uma das mais frondosas barbas que a música portuguesa já teve e de um gigantesco par de óculos que parecia constantemente estar a deslizar para a ponta do nariz do artista. Óculos de massa. De massa, claramente. Claro que sim. Eu lembro de ser pequeno e de ver o José Barata Moura em espetáculos ao vivo para crianças e de olhar para ele como se ele fosse os Beatles. Ele era o herói da petizada. Exato, é Era o verdade. herói da petizada e parte dessa petizada acabaria por reencontrá-lo num contexto totalmente diferente, mais precisamente a petizada que depois tirou o curso de filosofia e que o encontrou como professor na universidade. Consta que, como se não bastasse ele ser um exímio cantor e contador de histórias infantis, ele é dos melhores professores de filosofia que temos, por isso, vénias ao inventor do fungagá da bicharada. Eu li algumas curiosidades interessantes sobre o trabalho musical do José Barata Moura, nomeadamente que uma das pessoas que o chegou a acompanhar foi quem? Jorge Palma. Não posso crer. Sim, A sério? sim. Epá, não fazia ideia.
E para além de ser um dos maiores hits infantis dos anos 70, o Fungagá da Bicharada era um programa incrível da RTP, estreado em 1976, numa era em que, para além dos desenhos animados, acreditava-se que os miúdos gostavam de ver programas de conversa e gostavam mesmo e participavam. O Fungagá da Bicharada era uma espécie de talk show com canções, sentados em cadeiras e rodeados de crianças por todos os lados. José Barata Moura de guitarra nas mãos e Júlio Isidro, que tocava harmónica. É verdade. verdade. Tio Julião. O tio Julião tocava harmónica. Eles cantavam canções, contavam histórias e basicamente falavam sobre os animais, mas também sobre a vida. E os miúdos no estúdio e em casa bebiam as sábias palavras daqueles dois e todos nós sonhávamos um dia ir ao estúdio assistir ao Fungagá ao vivo. Eu nunca fui, mas estive em vários shows do José Barata Moura ao vivo. Quase se pode dizer que eu era um groupie de Barata Moura. Sim. Eu era um groupie. E tu devias gostar também do Eras uma morete. Era uma morete. Eu era uma morete. Sempre gostaste de banda desenhada, havia a revista do Fungagá da Bicharada. Fungagá da Bicharada, assim, cuja mascota era o Fungaguinhas. É verdade. Que era um boneco assim com uns Eu óculos. colecionei isso. E encontrei recentemente na casa da minha mãe edições da revista do Fungagá da Bicharada. Depois foram editadas em livro de capa dura. Sim. E esses dois livros. Com imensas histórias e a participação de figuras grandes da petizada na altura, como por exemplo os palhaços Anacleto e Emilinho. É verdade, é verdade. Isto ao Vasco não diz rigorosamente nada. Uma vez que ele estava na Ilha da Minhoca. Que é uma expressão que eu gosto de usar. Estava na Ilha da Minhoca. A minha primeira dupla de palhaços é obviamente Croquete e Batatinha. Pois, mas mais deprimente seria tu dizeres que era Batatinha e companhia, porque aí eras muito novinho. Não sou assim tão novo. Mas não. Tu ainda és do tempo em que não havia companhia e havia croquete. Havia Croquete. É verdade. Mas ele chateou-se. Pois foi, deu chatice. Mas eu era um groupie de Barata Moura. Eu cheguei a assistir a um micro-espetáculo dele numa livraria de Benfica e eu sentado no chão a uns míseros centímetros do meu ídolo. E entabulaste conversação ou não? Não, era incapaz. Não. Era incapaz. Estava só tipo maravilhado. Uma coisa espetacular na obra por ele. do. Sim. Barata Moura! Bom, uma coisa espetacular na obra do José Barata Moura é que ele cantava canções infantis da mesma forma como cantava canções de intervenção, porque esse era o outro lado da obra musical dele. Era canções de sátira política, como por exemplo este clássico Vamos Brincar à Caridadezinha. Não posso crer. O quê? Isto é preque. Vamos brincar à caridadezinha, festa, canasta e boa comidinha. Vamos brincar à caridadezinha, a senhora de não sei quem, que é de todos e de mais alguém, passa a tarde descansada mastigando a torrada, com muita pena do pobre, coitada. Eram os anos 70 e basicamente quase tudo o que estes cantautores cantavam tinha conteúdo político. E por isso eu dei por mim agora a ouvir os clássicos infantis do José Barata Moura e a pensar, se calhar isto quer dizer alguma coisa sobre a situação sociopolítica. Vai outra vez o Fungagá da Bicharada. Vamos a isso. Deixa eu ver que... Olha, estás a ver onde é que ele quer chegar? Isto é tudo um Fungagá. Está tudo entregue aos bichos, não é? Exato. Vamos falar de animais. Animais. Olha ele a usar lá animais. Crítica social. Para quem é que ele está-se a referir? Eles já bem a quem? A eles? A entidade deles. Ou então talvez não. Talvez ele soubesse separar as águas e o Fungagá da Bicharada fosse mesmo só sobre bichos. O que é certo é que não havia festa de anos em que não me fosse oferecido um novo single de José Barata Moura. Dos clássicos, como Olha a Bola Manel, até a obras mais sofisticadas e surreais, como A Cidade do Penteado, onde as casas, para variar, têm cabelo e não telhado. Sim. Este homem cantou as cantigas que nós queríamos ouvir e passou-nos poderosas lições. Por exemplo, passou-nos a lição que beber álcool não faz de nós uns homens e que podemos ser heróicos a beber só copos de leite. De um cowboy que tem uma história de pasmar. Tornou-se logo um herói assim que entrou no bar. Toda a gente se afastou como a água do azeite.
Foi ao balcão e gritou: quero um copinho de leite. John Copinho. Pá, que maravilha. Ele diz que John Copinho se tornou um herói porque chegou um cowboy ao balcão e pediu um copinho de leite com aquela voz. Era um cowboy que só bebia leitinho. Ele foi bom, suave. o que é certo é que até para aí aos 19 anos eu segui os ensinamentos de John Copinho e pedia só leite onde quer que fosse. E a verdade é que eu muitas vezes ia lanchar à cantina da Faculdade de Medicina, porque estava a tirar o curso de jornalismo ali ao pé do Campo dos Mártires da Pátria. E a verdade é que uma miúda chegou a dizer-me: tu tens noção de que isso de beber sempre leite dá-te muito charme? Epá, e aquilo bate-me com uma força que eu esguichei leite pelo nariz e pela boca. E nessa altura penso que esguichei também todo o charme. Foi-se com o leite, porque ela foi-se embora Não se percebe. a limpar o charme da cara. Uma coisa Pronto. tão sensual. Não se percebe. Mas é a tipo coisa que para mim faz aquela reação de peço imensa desculpa. Estava tudo a correr tão bem. Onde foi o charme? José Barata Moura, um grande cromo na caderneta de cromos hoje com o Nuno Marco, disponível em podcast em radiocomercial.clix.pt. A caderneta de cromos é uma oferta do Sudoeste TMN 2010. A mensagem do pediatra. Olá, eu sou o pediatra Manuel Magalhães e hoje vou-vos falar sobre xixi na cama. Quando é que uma criança deve entrar para a escola? Confesso que eu próprio tenho essas dúvidas com os meus filhos. Manuel Magalhães responde às dúvidas de todos os pais. Este podcast é patrocinado por Gerber, alimentos biológicos para bebés.